Olá, queridos, tudo bem? O Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje é 8 de maio do ano 2025, 19 horas e 43 minutos. Quero deixar uma palavra para vocês aqui no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, tá bom? Aqui no topo tem o nosso e-mail, nosso contato. Bom, aqui nós falamos de salvação, falamos das Escrituras. Estou numa sequência lá no Telegram, lendo Atos, tá? Estarei indo para o capítulo 12, lá fazendo a leitura de um capítulo por dia. E ali falando. E ontem eu falei de um texto que eu acho de suma importância falar aqui para você. Nem todas as pessoas nos seguem lá no Telegram. Algumas pessoas assistem pela TV. Então, sempre estou aqui querendo ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Venho aqui também trazer as informações. Lembrando que temos um grupo no Telegram de oração, que é só para os membros que querem realmente orar. E também temos um grupo nosso dos cortes. Temos também outro grupo na qual faço a paraxá semanal. A pessoa só fica sem conhecer. Se quiser, amém? Eu não sei o que você faz com o seu tempo, mas se você quiser dar do seu tempo para você poder ouvir a palavra, é só você nos procurar. A temática de hoje é muito simples, muito importante, ao mesmo tempo que é fácil de falar. Você precisa prestar muita atenção no que eu vou dizer, porque você pode estar em uma das situações aqui. Ontem eu falei lá no Telegram sobre a história de Cornélio. O Cornélio, que era um centurião. Ele é, em hebraico, Hassid, ele era um homem generoso, um homem bom, um homem temente a Elohim, e o texto diz com toda a sua casa, e ele fazia muitas esmolas ao povo, e era um homem que contínuo orava a Deus. Cornélio então determina, envia homens a Jope para chamar Kefa, Pedro, Simeão Kefa, e quando esses rapazes chegam lá, eles dizem: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, ele tem uma palavra para pregar. Enquanto os irmãos estão chegando, vou orar e vamos dar sequência. Avinu Sheba Shammai, Adonai Elohim, Pai nosso que está nos céus. Obrigado, Yahweh, por essa noite, pela vida dos teus servos. Fala com o teu povo, nos ensina, nos exorta, nos corrige. Guarda o teu povo onde eles estiverem, que essa palavra alcance os corações. Fale com o teu povo. Pedimos a tua palavra, Senhor. Ensina o teu povo a tua palavra. Pedimos a tua palavra. Fala conosco a tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach, ajude o teu povo. Nos ensina, ó Elohim. Yahuwah HaElohim. Bendito é o teu nome. Pai, obrigado. Yahuwah, B'Shem Yeshua HaMashiach, amém. Eu quero pedir você que compartilhe a mensagem nas redes sociais, se você se importa em trabalhar para o reino. Amém? O texto vai dizer que Pedro tem palavras para falar para Cornélio. Cornélio é um homem temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio ora a Deus, Cornélio faz tzedakah, o termo hebraico para assistência social, ajuda social, que tem
conexões com a palavra tzedek, justiça. Na linguagem hebraica, no ivrit, praticar tzedakah é um ato de justiça. Para Deus, quem tem deve ajudar quem não tem, você concordando ou não. Mas eu quero dizer que Cornélio ele fazia assistências ao povo, orava a Deus, temente, ele é um crente. Porque eu acho, na minha opinião, na minha loucura, nas minhas conjecturas, há muita gente que não tem essas características. Primeiro, tem muita gente que a casa é uma bagunça. Lá manda todo mundo, menos o pai da casa. Aqui nós estamos vendo um homem que teme a Deus, é piedoso, com toda a sua casa, e ainda fazia esmolas e orava. Então, claramente é um homem diferenciado. Porque eu posso afirmar para vocês que há muita gente por aí que diz que é de Deus, que não tem as características de Cornélio. Porque a vida de alguns é uma bagunça. Mas eu acredito em Jesus. Mas eu aceitei Jesus. Mas a vida é uma bagunça. Não tem obra social, não ajuda ninguém com nada, nem com ar. Se deixar, quer ajudar. Nem com sopro, nem com dedinho. As pessoas estão tão infrutíferas que elas não conseguem fazer. É só dar lá e toma cá. Pregadores que não cobram, assim como eu, tem alguns por aí, parece que viramos santos com auréola. Numa geração tão estranha, que era para todo mundo ser igual. Iguais. Pregar a palavra por amor. Outro dia um foi num congresso desse e disse, eu não cobro, mas a bolsa fica aberta. Significa, é voluntário. Quem quiser abençoar, abençoe. Mas eu não cobro. Baruch chegou Paulo. Paulo passou um monte de privação, 2 igrejas ajudaram ele. Ele também não cobrava nada. É assim como eu. Amém? Eu só recebo aquilo que Deus manda. Mas faço trabalho com muita honra. Para a glória de Deus. E não espero de você nada. Não. Não espero de você nada. Quando eu preciso de alguma coisa, Deus usa pessoas, cria circunstâncias. Mas quando eu vou orar, eu digo, Senhor, Tu é dono do ouro, Tu é dono da prata. Faz um milagre na minha vida, daqui a pouco o milagre acontece. Aconteceu diversas vezes na minha vida. Deus usou seres humanos, é óbvio, usou pessoas que Ele levantou para esta obra. Então eu sou uma pessoa como testemunha de que Deus faz. Ele cuida dos seus servos. E eu digo a vós outros, se eu fizesse curso eu vendia. Eu sei muito de Bíblia, sei de tradição, sei um monte de coisa. Eu venderia cursos numa geração que gosta de pagar curso. Mas eu sou como aqueles que anda por fé, não por vista. E tem curso que nem pago você ouve que você vê aqui. Nem pago tem o conteúdo, tá? Irmãos. Mas o ponto aqui, tem muita gente que supostamente aceitou Jesus, que não tem nada que Cornélio tem. Muitas dessas pessoas, aceitei Jesus, mas pelo que eu li na Bíblia, o texto
que define esse negócio muito bem é o Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Yeshua disse: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Mas eu vos direi explicitamente: apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês, transgressores da Torá, que é a palavra anomia. Significado de ava em hebraico é perverter, distorcer. É aquele indivíduo que saiu totalmente do caminho e vive uma vida sem regra. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas roubava. Ah, eu aceitei Jesus, mas era idólatra. Aceitei Jesus, mas estava no terceiro casamento. Ah, eu aceitei Jesus, não honrava pai e mãe. Isso significa que muitas pessoas Yeshua vai amanhã. Yeshua disse, não fui eu não. Eu não digo nada. Eu sou apenas o mensageiro de uma mensagem que foi me dada, tá? Eu recebi a mensagem direitinho, foi me dada a mensagem, entrega. Eu abro e entrego. Não gostou da mensagem? A culpa não é minha. Então muita gente naquele dia vai se decepcionar. Eu aceitei Jesus nos anos 70. Passei 50 anos da minha vida dentro da igreja. Mas nunca foi crente de verdade. Nunca renunciou ao pecado. Nunca honrou a Deus. Mas por um outro lado, as pessoas podem ter todas essas características de Cornélio. Pode ser piedoso, Hacide. Ele pode ser um cara com testemunho da tradição aqui, diz a nação testemunhava o empenho de Cornélio, a vida de Cornélio, as ações de Cornélio. Então, a sociedade via em Cornélio um homem correto. Mas faltava alguma coisa para ele. O que faltava para Cornélio? O Espírito Santo. Yeshua Hanotsiri. Lá em Mateus 7:21, está escrito: Lohal, Hayomer li Adoni Adoni, Yavo, Bema lehut hashamai kin haose retzon avi shebar shamai. Retzon é vontade. Veja, Lohal haomer li Adoni Adoni. Lo é não. Não é aquele que diz. Não é aquele que fala, mas aquele que faz, ha-o-ser. Aquele que faz. Ha-o-ser, retzon. 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 Ha-o-ser, retzon. É o que faz. A vontade de Avi Sheba Shammai, Avi, meu Pai dos céus. Então é importante aqui a gente entender que quem é que faz a vontade do Pai dos céus. Então quem faz a vontade do Pai dos céus, que é o Criador, o Pai dos céus, recebe o seu profeta, o seu Messias, o seu ungido, porque quem não recebe o Filho não recebe o Pai. Por isso, quem não faz a vontade do Pai não entra. E a vontade do Pai é que as pessoas recebam o seu Filho como Messias e Salvador. Por isso vai ter muita gente que fala Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, mas não recebeu o Messias. Então, por esse texto aqui, quem não recebe o Filho de Deus não recebe o próprio Deus e automaticamente não herdará o mundo vindouro.
Olanrabá. Isso fala muito porque Cornélio precisava ter o Messias, precisava ser batizado nas águas para os seus pecados serem perdoados, para que ele recebesse o Espírito Santo, para que ele fosse enxertado. Então, senhoras e senhores, não é só ter frutos, precisa ter um Messias. Sem mim, nada podeis vocês fazer. Então o ponto é, eu preciso ter fé no Messias, eu preciso acreditar no Messias, mas eu preciso obedecer à palavra de Deus. Porque foi o próprio Messias que disse, quem não obedece ao Pai não entra. Então você tem que ter obediência aos mandamentos de Deus. Você tem que se afastar do paganismo, da idolatria. Esse mês é o mês do Dia das Mães. O dia da deusa Maia, e você vai comemorar o dia de uma divindade pagã, você vai dizer, mas não tem nada a ver, mas observe que o calendário na Bíblia, o calendário bíblico, Deus fala nele através de Moedim, os dias determinados e fixados por Deus, dias de encontros marcados com Deus. Na Bíblia você não vê Moisés sendo lembrado. Na Bíblia você não vê os homens sendo lembrados. Na Bíblia você vê Deus sendo lembrado através da sua palavra. E lá diz, nesse dia, 14 de Nissan, no pôr do sol, vai lembrar o que é a saída do Egito, quando Deus derramou o seu poder, derramou as pragas, tirou o povo com mão forte. As festas bíblicas lembram do Eterno, o Shabat lembra que há um Criador, e esse Criador cessou de criar. Então, quando o povo de Deus guarda o Shabat, que não é sábado, o Shabat, o povo está lembrando do Criador. E eu lembro do Salmo 121. Shir lamalot sayanai ei hearim, meai avo esrim, esrim mei Hashem, você chamai varetz. Eleva os meus olhos para os montes, cântico de ascensão. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Yahweh, o que criou os céus e a terra. Então, ora, o calendário bíblico trata das festas do Criador. Não do dia das mães, o dia do papagaio, o dia da Bíblia, mas o dia das ações de Deus que Deus fez pelo seu povo. Por isso que o calendário envolve o culto a Yahweh, o culto a Deus. Então vem a religião no 3º século, faz um calendário Gregório, época do Papa Gregório. Eu respeito quem quer seguir, mas eu não sigo. E ninguém pode me impedir de falar as verdades históricas. O calendário gregoriano é o calendário de Júlio César adaptado. O calendário solar, o calendário bíblico é lunisolar, porque está escrito em Gênesis 1:14. O sol e a lua foram criadas, as estrelas para marcar os tempos, as estações, as épocas determinadas. Então, espere um momento. O calendário antigo, um dos mais antigos, é o calendário lunisolar. O calendário que precisa da lua e precisa do sol. O sol determina o ano, a lua determina os dias do mês. Quando é o primeiro dia do mês, é Rosh Hadash. Então eu preciso do calendário bíblico para encontrar no calendário bíblico os tempos determinados por Deus, os tempos fixados por Deus, as datas festivas de eu poder me encontrar com o Criador. Mas o homem vai e começa então a trazer o paganismo. Começa então a trazer o culto falso, o culto de Jeroboão. O culto que Deus não determinou, mas o homem quer fazer de qualquer jeito. Mas cadê o dia de honrar a Deus? Você guarda o domingo, você está adorando o dia do sol, Sunday. 25 de dezembro, você não está lembrando do Messias, você está lembrando do sol invicto, o sol invencível. Em junho, você está lembrando de São Valentim, no dia dos namorados. Quando você vira o ano comemorando dia 31 para o dia 1º, você está lembrando é de Jano, uma divindade pagã. Eu te pergunto, aonde Deus está nesse calendário que você tanto segue? Eu me pergunto, você não obedece a Deus e quer entrar no céu? Me diga como.
Ah, mas eu aceitei Jesus, então nós temos aqui uma balança. Porque o próprio Messias disse, vou ler aqui, posso ler na língua hebraica para você. L'chal haomer, li Adoni Adoni Yavo, b'malechut hashamai, kim haoser ritzon avi shebashamai. Não é qualquer, não é aquela pessoa que diz, meu chefe, meu senhor, que entrará no reino dos céus. Mas, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, ele entrará no reino do céu. Verhaya bayon hahu yomeru rabim. Elai Adoni Adoni halo ve shimecha nibenu ve shimecha jirashenu shedim ve shimecha asinu nifelaoti rabot. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é assim que profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos diabolos, shedim. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E agora que pega, filhão. As e eneban, lemo meolan lo, yada eti, etchen, suru, mimeni, poalei, aven. Então lhes direi abertamente, claramente, nunca foi assim, nunca os conheci, nunca vi a conhecer, nunca os conheci como fiéis e obedientes feitores. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que obreis perversidade, ou obradores de maldade, transgressores da palavra. Então observemos aqui na palavra santa do Senhor, que você pode aceitar Jesus e não ser salvo. Você pode até ser um pregador e não ser salvo. Você pode até expulsar demônio e ter dons e não ser salvo. E é aqui que está, filho. Cornélio não era salvo. Precisa do Messias e precisa de techuvá. Por isso a pregação do Evangelho é levar o conhecimento do Messias e da palavra de Deus. Um outro versículo que eu quero ler para terminar, que a mensagem é rápida. Quando Apolo vai estar ali em Éfeso, diz assim, ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com retidão a respeito de Yeshua, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Significa que tem muita gente aí faltando partes desse mapa. Esse mapa para entrar no mundo vindouro, tem gente que está faltando aí, irmão. Você só sabe metade do caminho. E se Cornélio precisava ouvir a palavra, sendo piedoso, temente a Deus, fazendo sedacá e orando contínuo a Deus, imagine muitos de vocês que não mudaram nada nas vossas vidas. Eu lamento por isso, que muitos de nós continuam sendo as mesmas pessoas de antes. Iracundas, traidoras, mentirosas, adúlteras. Muitos sim, não se ofenda. Prove com as suas obras que você mudou. Muitos de nós que andam com a Bíblia debaixo do braço ainda não conseguiu perdoar.
o que aconteceu lá nos anos 60. Tem pessoas que não conseguiu ainda pedir perdão. Há pessoas que ainda não conseguiu ajudar um necessitado. Ainda há pessoas que não honram a mãe, não honram os pais. Aí sua mãe, no dia das mães, você vai até ela e dá uma caixa de bombom. Mamãe, eu te amo. E o resto do ano? O nosso Messias disse em uma passagem de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, seguindo doutrinas de homens. Irmãos, tem que ser completo nessa estrada. Tem que ter o Messias. Tem que ter a palavra. Tem que ter o Espírito Santo. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. É ninguém. Nem grego, nem judeu, nem troianos. E santidade, nesse tempo de hoje, é uma coisa muito séria. E eu vou dizer uma coisa para você. O mundo não quer que a gente seja santo. Porque está tão apelativo a imoralidade, o pecado, que você não pode ligar a TV, você não pode entrar no celular, que já está estampado o pecado. E se você andar pela rua para fazer uma caminhada, daqui a pouco você fica constrangido a olhar para o chão, porque senão você vai olhar para onde você não quer. Mas que mundo que nós estamos vivendo, senhores e senhoras? Será que quando Yeshua voltar, vai uma multidão com ele? Você acha? Você acha? Você acha que os fariseus não tinham Bíblia? Eles tinham Bíblia. Na verdade, eles eram os especialistas na Bíblia. É como se eles fossem PhD. Como se eles fossem, hoje, os mestres de faculdade. Né? O cara que tem os manuscritos na mão. O cara de língua hebraica e aramaica. O top do top da linguística, da semântica bíblica. Yeshua disse: hipócritas. Se eles naquela época, com Bíblia, com tudo, viviam falso culto a ponto do Messias afirmar em Mateus 23:15, vocês percorrem os mares para fazer um convertido e o torna 2 vezes filhos do guerreiro, mais do que vocês. E o ponto que Yeshua de guias cegos, dizendo que esses guias estão levando outros cegos pro buraco. Porque se você não sabe para você, como que você vai ensinar aos outros? E nós estamos num tempo que pouco se sabe de Deus. Muito se sabe de religião. E para eu encontrar com Deus, eu preciso ir num CNPJ, naquela igreja, naquela sinagoga, eu entro para dentro do meu quarto, fecho a minha porta e falo com meu Deus em secreto, conforme o ensino do Mashiach. Aqui é Teshuvah com Yeshua, irmão. Fecho a porta do meu quarto, entro no secreto e falo com o Pai. E o meu Pai que secreto vê, Yahweh, me recompensa. Pelo que eu aprendi com o Messias, é só entrar para um lugar privado, eu e Deus. Eu e o Criador. E lá Ele está comigo. Eu quero dizer que Deus não está nos prédios, muito menos nas religiões. Deus está dentro do quarto, com uma pessoa que deseja estar com Deus. Chega, irmãos, de ser escravos dos homens. Cornélio está em que igreja, irmão? Cornélio está na casa dele, irmão. Acorda, irmão, acorda. Cornélio está na casa dele orando e Deus está dizendo: suas orações estão no meu memorial. É aí que a religião entra em conflito.
Esse CNPJ, essas grandes construções não tem valor algum, porque se Cornélio encontra Deus dentro de casa, qual é a necessidade de um templo? Para buscar a Deus? Não há. Por isso o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e o segundo por Tito Vespasiano, porque Deus não precisa de templo para falar contigo. Pode ser que ele fale dentro do templo, mas ele não precisa. Cornélio está lá na vidinha dele, sendo correto, porque Cornélio não pode entrar no templo, ele é incircunciso. Não se esqueça disso, contextualizando, para ninguém distorcer a palavra, né? O templo judaico só pode entrar circuncidados. Então Cornélio não entrava no Beit Hamikdash, onde tinha a Arca da Aliança, mesmo que nessa época não havia mais Arca da Aliança. Ela tinha desaparecido. Então Cornélio, ele está orando em casa. Ele está seguindo em casa. Ele está vivendo em casa. E Deus manda o apóstolo Pedro na casa dele. E eu te pergunto mais. Qual igreja, depois de Cornélio receber o Espírito Santo, Cornélio frequentou? Pedro ficou alguns dias ali e foi-se embora. Porque o que Cornélio precisava, Cornélio recebeu. Aí a religião, os templos perdem o valor. Porque Cornélio acha Deus dentro dele. Deus visita ele em sonho. Ele obedece. Pedro vai lá, prega a palavra, ele recebe o Espírito Santo. Pedro batiza ele nas águas e Pedro vai embora. Pedro não disse, olha, você tem que congregar. Irmãos, eu vou repetir o que eu já falei em outras lives. Não há religião que tenha patente de Deus. Ninguém é dono de Deus nessa terra. O cara pode estar dentro do presídio agora. Dobra o joelho que Deus desce. Você pode estar no fundo do poço. Dobra o joelho e Deus desce. Clama ao Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Não importa onde você esteja, dentro da favela, lá no alto do morro, dentro do palácio, não me interessa. Aonde você clamar o Deus Todo-Poderoso, ele vai até você. O conselho de Davi para Salomão foi: busca o Deus do teu pai, ele se deixará achar por ti. Eu pergunto, você está buscando Deus aonde? Está buscando o eterno aonde? Nas religiões? Nos homens? Deus não é propriedade de igrejas, nem de senhores feudais, querendo ser dono das ovelhas. As ovelhas só têm um pastor, esse é Yeshua. Com isso, não sou anarquista, eu não sou contra a liderança. Todo grupo tem líder e deve ter líder, porque todo líder organiza a obra. Lá no meu grupo eu organizo, as reuniões precisa ter alguém que Deus chamou para liderar. Mas não patenteado e dizendo, olha, aqui na minha placa, no meu CNPJ, Deus está. Mas lá na reunião do Felipe, que é dentro da casa dele, Deus não está. Por que Deus não está aqui? Por quê? Qual é a comprovação que Deus não está aqui? Porque eu não quis abrir um templo? Eu não quis abrir um CNPJ? Eu não peço dízimo? Mas eu amo o Senhor. E minha vida, eu tenho história para contar de experiência com Deus de Israel. Experiência de Deus falar comigo. De Deus me dar experiências com Ele. Com o Messias. Eu estou há 10 anos sem entrar dentro de um templo. Não me arrependo. Nada contra o templo. Mas foi aqui, nessa caverna de Adulão, que eu aprendi a conhecer o Senhor. E eu agradeço a Deus. Não agradeço a religião nenhuma. Religião nenhuma me resgatou do mundo da onde eu estava. O dia que eu entrei, por convite da Rosângela, numa igreja, Deus falou comigo. Não por causa da igreja. Porque Deus queria falar comigo.
Eu pergunto para você, Deus falou comigo? Falou. 2 vezes. Estou reescrevendo a sua história. Isso que Deus falou para mim. Minha vida mudou toda. Depois que Deus falou comigo. Eu não procurei Deus. Eu fui no culto por ir. Eu não procurei Deus, não. Eu estava no mundo, perdido. Sem Deus. E eu chego lá, Deus manda te falar, ele está reescrevendo sua história. E está aí. A história é reescrevida por Deus. Eu nem barba tinha. Eu tinha. E aqui, ó. Isso foi em 2009. Aqui hoje, 2009. Você que nunca me viu em 2009. Aí, Felipe Cunha, que esse sou eu, ó. Ano da minha conversão, ó. 2009. Aqui, ó. Felipe Cunha, 2009. Aqui, ó. 2009, ó. 13 de junho de 2009, ó. Eita glória. Aqui, ó. Felipe Cunha, esse aqui sou eu, ó. 2009. Aqui, ó. Foca, meu filho. Aqui, ó. Felipe Cunha, 2009. Aí, ó, Felipe Cunha, 2009. Aí, ó. Viu aí, Felipe Cunha, 2009? Você viu, né? Esse foi o ano de 2009. Ano que o Senhor me chamou. O Senhor fala comigo durante todos esses anos. Usou a minha esposa por diversas vezes, falou comigo e usou outras pessoas. Eu não dependi da religião. Exceto uma vez. Eu procurei, no ano de 2009, 4 de janeiro, eu procurei um pastor para pedir uma oração. 2 vezes, na verdade. Uma vez o pastor me atendeu na porta e o outro em 2009. Nunca mais. Acho que foi só essas vezes. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me chamou, eu não me chamei. São 16 anos aprendendo o que Deus queria me falar. E aprendendo que muita coisa estava errada. Muita coisa era dogma. E aprendi com a experiência de cada ano, lendo a palavra, oração, jejum, o que ele mandava fazer. E até hoje eu tenho tido experiências com o Senhor. E sabe o que é mais importante para mim? Não foi o título, porque eu fui diácono na Assembleia. E fui separado evangelista na Batista. Mais importante para mim e sempre será, não é nem minha vida, é a presença de Deus. Não há nada tão importante como o Senhor. Não há nada igual a Ele. Por isso, eu não negocio o Evangelho. Eu parei de pecar e estou parando de pecar e a cada dia sendo melhor, não para provar para você nada. E aqui eu sou bem sincero, e aonde eu falo sou bem sincero, e no que eu falo sou bem sincero, porque é a realidade. Eu não faço nada para agradar você. Faço tudo o que eu puder para agradar a Deus. Porque, irmão,
O que importa é o Senhor. Tudo isso aqui vai passar. Nas minhas orações, eu tenho uma consciência muito grande de que tudo é passageiro aqui. Você come, acabou a fome. Tá com sede, bebe água, acabou a sede. Você compra um carro, que alegria, é um carro. Você compra uma casa, uma casa. É só uma casa. E daqui a pouco você olha pro espelho e você tá todo enrugado, com dores no corpo. Isso significa muito mais do que você imagina. Isso significa que tu é um mortal. E aquele vovozinho que faleceu também teve a tua idade. E também teve expectativas. E também teve sonhos. E também teve conquistas. E também teve prazeres. E tudo isso se resumiu a 70 anos. No máximo. É isso que Deus quer me dar? Foi para isso que Yeshua morreu? Para eu viver 70 anos? Você acha que é isso? Não, irmão, é a eternidade. Você sabe o que é a eternidade? Tem início, mas não tem fim. Eu quero dizer uma coisa para você. E termino. O reino dos céus é o maior presente que você pode ganhar. É a maior conquista. Porque 70 anos vai passar rápido. Quando eu abro a Bíblia, eu pego qualquer nome aqui. Aqui, ó. Ezequiel está morto. Isaías está morto. Davi está morto. Judá está morto. Absalão está morto. Samuel está morto. João está morto. Tiago está morto. E amanhã eu estou morto. Amanhã você está morto. Então aqui, história de mortos. Muitos estão vivos. Deu para entender, né? A história de um Deus vivo. Mas os personagens humanos aqui todos estão mortos. E o papo é o seguinte: todos os personagens relatados nessa Bíblia aqui viveram em algum tempo. Desde Adão. Eles todos morreram. O último livro a ser escrito foi o Yohanan, o Apocalipse do João. Ano 99, de 90 anos a 100. Quase 2000 anos que estão mortos. E você acha que você vai viver quanto tempo? Então era para as pessoas ficarem, né, cheio de ansiedade pelo pão de amanhã. Quem não fica, né? Eu tenho minhas contas para pagar. Mas cadê a ansiedade pela eternidade? Eu quero entrar no céu. Será que eu sou salvo? Cadê? Todo mundo só quer viver um momento. O hoje. Termino dizendo, salvação com Yeshua e com a conversão. Você crendo no Yeshua e é transgressor, você vai ter problema. Se você cumpre a palavra, mas não tem Yeshua, você vai ter problema. Então, meu irmão, a vida com Deus tem que ser completa. Por isso, com mais exatidão, Apolo foi ensinado. Por isso que Cornélio recebeu o que lhe faltava. Conhecimento de Yeshua, recebeu o Espírito Santo, batismo nas águas. O ponto é, precisa ser temente, precisa cumprir a palavra, precisa ser marido de uma só mulher, mas precisa da conversão, do Messias, do novo nascimento, da remissão dos pecados. Então é um evangelho completo. É a Techuvá do início ao fim. E eu vou dizer para você,
temos um relógio na nossa cabeça decrescente. A cada dia menos um de vida, e ninguém aqui sabe o dia que o papai vai chamar. Então é muito importante vocês saberem que para alguns pode ser o último dia. Aí eu te pergunto, vai esperar morrer como rico para pedir perdão a Deus, para se arrepender dos pecados? Ou por que não se arrepende agora? Se o inferno de fato é real, como eu acredito que é o Hades e Geena, no futuro a Geena, agora é o mundo dos mortos, vai ter pessoas do mundo dos mortos dizendo, me dê uma chance, Senhor, me dê uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade. Agora, hoje, 20 horas e 29 minutos, dia 8/5/2025, você está tendo um monte de chance. E o que o Senhor vai fazer? O que a senhora vai fazer com a chance que Deus está te dando? Você decide o final. Amém? Amém? Vamos orar. Se você está doente, está com alguma enfermidade, coloca a mão na cabeça ou na onde está doendo, amém? Nós vamos orar porque nós temos fé, amém? Nosso Deus é real. Vamos orar, pessoal. Hakadosh Baruch Hu, soberano Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Pai soberano, age na vida dos teus servos, das tuas servas nessa noite. Senhor, eu creio na tua palavra. Creio no teu nome. Peço-te, Senhor da glória, que no nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor venha trazer sobre o teu povo cura. Se há alguém nesse momento, Senhor, que está passando por alguma dor, que está passando por alguma enfermidade, eu rogo ao Senhor nesse momento, que essa vida, que esse homem, que essa mulher, seja tocado pelo teu poder. Se manifesta, Senhor, como o Senhor tem se manifestado em minha vida, em meu lar. E eu rogo a ti, soberano Deus de Israel, habita no nosso meio, Senhor. Visita esse teu servo, essa tua serva que está passando por algum momento de dificuldade. Alguém que nesse momento, Pai, está passando por alguma luta. Alguns irmãos estão enfermos. Vírus estão no ar, nos ares. Mas, meu Senhor, o Senhor é Rafá, o Deus que cura, o médico dos médicos. Nesse momento, mesmo à distância, meu Deus, o Senhor está perto do teu povo. E num ato de fé, eu clamo a ti. Abençoe os ouvintes. Rogo-te por cura, Adonai, que teu poder desça sobre eles, aos que creem. E os que não creem, eu creio, Pai. Derrama sobre eles o milagre. Tu és poderoso, Senhor. E o Senhor, nesse momento, Adonai, pode descer sobre eles a cura. Traz a cura física. Traz a cura espiritual. Traz o milagre dentro desta casa, Senhor. Que o seu poder se manifeste. Que o Senhor se manifeste na vida dos seus nesta noite, meu Senhor. Aviva-os. Peço-te, meu Pai, no nome de Yeshua, que o teu poder se realize sobre os seus ouvintes, ó Pai, aqui, da tua palavra. E aonde essa mensagem chegar, cure o Senhor e glorifique ao teu nome, Ebishem Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Bye, my. Durusteregat sustermai helstian. Bonuchunustiamar. Amém. Senhoras e senhores, terminamos aqui essa live, mas vou responder aqui alguém que caiu aqui no canal, que eu acho que nunca ouviu ministração nenhuma nossa, tá bom? A senhora disse que Paulo disse não. Eu não queria, né, mas já que a senhorita colocou aí, eu não vou me delongar, mas não foi Paulo que disse não, tá bom?
Paulo não disse isso. Quem disse foi o livro dos Hebreus, que não tem biografia. Quer dizer que não tem o autor. Então a senhora não pode afirmar que foi Paulo. E está em Hebreus 10, 25. Não deixei de vos reunir, como é costume de alguns. É para a reunião, que a palavra eclésia é o grupo de indivíduos, carral em hebraico. Então quando você afirma não deixei vossa congregação, é tradução sua, não da Bíblia, tá? Eu não vou fazer o papelão de vir aqui pregar isso e não saber de Hebreus 10, 25. Procura no meu canal Hebreus 10, 25 e vê quantos anos eu prego Hebreus 10, 25. Não se esqueça que esse canal é de julho de 2009. Eu não sei nem onde a senhora estava, mas em julho de 2009, eu já estava pregando a verdade. E Hebreus 10, 25 não diz que é numa igreja. Hebreus 10, 25 diz que é uma reunião dos santos. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas, lá no meio eu estou. Então, quem cair aqui no meu canal de paraquedas, querendo induzir que eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, primeiro entra no canal, vê 2.000 vídeos que tem aqui, para depois comentar. Ainda bota na conta de Paulo. Paulo não disse nada, amém? Paulo ainda diz, e a igreja que está em sua casa, Áquila e Priscila. E Paulo diz em Filemão 1, e a igreja que está em sua casa. Então eu quero dizer que igreja não é o prédio, é as pessoas. Como que a igreja está dentro de uma casa? É um prédio dentro de outro? Então vão estudar, tá? Vão estudar para não comentar esse tipo de coisa aqui. Eu sou muito humilde para ouvir. Mas quando vem colocando errado, querendo me corrigir, aí eu tenho que responder. Eu aceito correção se eu estiver errado. Agora, parece que eu nunca vi a senhora aqui, então vem comentar o que não está na Bíblia. Aí eu tenho que responder desse jeito, amém? Porque Hebreus 10, 25 não fala de templo. Hebreus 10, 25 fala de reunião. É fácil. Aqui eu tenho uma Bíblia aqui com milhares de tradução. Eu tenho aqui Biblework, TheWord, sabe o que é? Então você pega ali as traduções, eu tenho para mais de mundo. Vai faltar uma vez, eu tenho que ter 10 vidas para ler todas essas Bíblias que eu tenho aqui. Então você pega Hebreus 10, 25, aqui ó, Hebreus 10, 25, que a senhora está citando, que a senhora botou na conta de Paulo, mas não foi Paulo que disse, tá? Paulo não disse? Vamos pegar aqui ó. Bíblia de Jerusalém. Não deixemos nossas assembleias. Assembleia é o quê? É uma reunião. Vamos pegar aqui uma Bíblia. A Bíblia que... a Bíblia... Deixa eu pegar aqui uma... Almeida 21. Não abandonemos a prática de nos reunir. Aqui ó. Almeida 21. É Bíblia protestante. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Por que Hebreus está falando, não deixe de vocês se reunirem? Para vocês se fortalecerem, para vocês estarem juntos. Não está falando de sistema religioso, não está falando de templo. Qual o problema do povo? O povo leigo não sabe nada da verdade. Por isso são enganados. Eu tô dando aqui, ó. Eu tô dando a Bíblia, tá? Aqui, ó. Almeida 21, tradução literal. Acabou o debate. Sabe? Então qual é o problema das pessoas? Elas não estudam. Ah, Paulo disse, você ouviu alguém dizer isso. Mas nem Paulo disse nada. Paulo nunca disse isso. Sabe? Então qual é o problema das pessoas? Não conhece a Bíblia. Quando você quer vir me corrigir, fica à vontade. Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Amém? Só que Hebreus 10, 25 é um jargão muito antigo, né? Para defender o sistema religioso. É jargão. Tradução literal que eu li agora. Ainda li da Almeida, século 21. Almeida 21. Não deixei de vos reunir. Aí o tradutor coloca assim, não deixe vossas congregações. Aí manipula você. Manipula a tua mente. Aí você acha que tem que ir no prédio. Não. Por que não cultos em casa? Hã? Por que tem que ser no CNPJ? Por que tem que ser no templo?
Onde tiver 2 ou 3 pessoas aí, eu estou com vocês. Tá bom? Um abraço aí ao ouvinte aí, mas foi bom você escrever isso aqui, amém? Amém. Nos evangelhos vemos Yeshua no templo, no monte, à beira da praia e nas casas. Sim, o templo que Yeshua ia era por causa do templo que fazia sacrifícios. Sinagoga não faz sacrifícios. Tá? A sinagoga é um costume, não foi uma regra dada por Moisés. Tem todo um contexto, tá? Agora, Yeshua curava as pessoas pelo caminho, culto nas casas. Então, a sinagoga é um problema? Não. Sinagoga é o prédio, Beit Knesset. A igreja evangélica escolheu o nome Eclésia, ou a igreja, mas é a mesma coisa. A igreja evangélica se reúne numa sinagoga, porque é um prédio. Tá? Então, a Beit casa, Knesset, casa de reunião. Então, sim, você pode falar, Beit Knesset é uma casa onde a igreja vai lá se reunir. Tudo bem. Não tenho nada contra a sinagoga. A sinagoga tem uma importância? Sim. O número de ouvintes não dá para acolher na minha varanda. Então tem 100 pessoas. Então a gente tem um lugar para se reunir. Mas o prédio tem valor por causa da chuva, por causa do sol, para proteger, tá? E para ter uma coisa mais formal. Não porque tem espiritualidade no templo. Eu não sou contra ir numa sinagoga. Eu fui na Rehovot. Sabe? Eu já fui em sinagoga. A questão, o prédio não tem malefício. O problema é o sistema que fazem. Eu não vejo problema de ter um lugar. Eu não terei. Até o momento, Deus não me deu esse comando. Mas ter uma sala para ler a palavra, conversar, ter ali um bate-papo da palavra, um comes e bebe ali com os irmãos, acho isso é bíblico. Como a igreja de Atos fazia, partir o pão. Então tá ali com os irmãos, uma reunião semanal, tá ali com os irmãos para a gente se fortalecer, trocar uma ideia ali, dar um conselho, receber um conselho, orar, receber uma oração, fazer o nosso papel. Tudo bom. Mas que não vire um sistema. Entende o que eu estou dizendo? Que não surjam senhores feudais. Que o lucro não seja visto. Visto no sentido que ser buscado. Capital, capitalismo, vender, comprar, fazer da fé um balai, gente, de confusão. Por que não mais simples? Por que não uma coisa familiar? A pessoa precisa de um abraço, um aperto de mão, vamos comer junto ali, eu divido com você, você divide comigo, vamos se ajudar. Que evangelho que você conhece? Vai na igreja, tem uma lanchonete vendendo, sem dinheiro você vai para casa de barriga vazia? Yeshua faria isso com o ouvinte? O cara tá com fome, se não tem dinheiro não come? Esse é o evangelho da Bíblia? Então, se não for para ser uma igreja verdadeira, não vale a pena ser nada. É a minha opinião. Tá? Então, tem gente que é vidrada pelo templo, acha que Deus está lá dentro preso, né? Crucificado, pendurado. O meu Deus está aqui. Amém? Então eu respeito quem pensa dessa maneira. Agora quem quer a verdade, busca a verdade. Amém? Um abraço para todos, saúde. O Criador abençoe vocês. Amém? Amém? Um abraço aí para todo mundo. Estamos no Telegram, amém? Todos os dias, levando a palavra de Deus. Apesar de eu achar que uma grande massa não quer nada com Deus, amém? É a minha opinião. Eu acho que eu ainda posso ter, né? Eu acho que muita gente não quer nada com o Senhor, amém? No mundo, eu acho que pouca gente quer realmente o Deus da Bíblia. É a minha opinião, a impressão que eu tenho, que muita gente quer os benefícios do reino, quer as ajudas de Deus, mas o próprio Deus muita gente não quer. Tem muita gente que gosta de ser ajudada por Deus, quer receber a cura do Senhor, quer que o marido volte para casa, a esposa volte para casa, quer a solução dos problemas, quer que a depressão vá embora. Tudo bem, você quer uma cura, quer um milagre, mas eu quero
falar aqui dos verdadeiros adoradores que amam a Deus acima de todas as coisas. O reino de Deus trata-se disso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O evangelho verdadeiro é cuidar um dos outros, não é construir igreja. O verdadeiro evangelho é cuidar de almas, é cuidar de vidas, é ajudá-las a conhecer o Senhor. Esse é o evangelho que eu conheci com a Bíblia. Por isso, eu fico assim um pouco exaltado quando a gente percebe que tudo que eu preguei aqui, que está na Bíblia de todo mundo, a maioria não busca. Por que não estão buscando ser a igreja de Atos? A igreja de Atos tinham tudo em comum, todo mundo se ajudava. Lá está escrito que quem tinha alguma necessidade era acolhido, era ajudado. Eu não vi os apóstolos enriquecendo. Eles tinham ajuda de custo, que eu acho que todo mensageiro, todo homem de Deus, que realmente faz a obra de verdade, voluntariamente. Eu não cobro, mas a bolsa está aberta, foi o que o pregador falou. E Yeshua não cobrava nada, mas as pessoas ajudavam ele. Eu acho que tudo tem que ser voluntário. Agora, não do jeito que a gente está vendo aí, né? O cara só prega se pagar. E vou dizer que tem gente que defende pagar cantor 20 mil, 30 mil. Vai ter gente que vai defender um pregador que cobra todo culto 5 mil. Os próprios membros defendem isso. Você, o pregador, foi lá, você paga a despesa dele, você tira uma oferta que Deus determinar, porque o pastor é homem de Deus, Deus fala, dá uma oferta para o meu servo, você vai dar uma oferta para ele e vai embora para casa, amém. Agora, a pessoa não quer isso, amém? Ninguém quer mais lavar os pés dos discípulos, não. As pessoas querem receber coroas de ouro, roupas reais, mas não quer cuidar de ninguém, não. Esse evangelho que é me dá, e não doa nada, não é o que eu conheci. Amém? Saúde, irmãos. Se você achar por bem, compartilhe a mensagem. Porque quem precisa dessa mensagem, eu estou sendo bem sincero, não sou eu. Eu já recebi agora. Eu estou falando, estou pregando para mim mesmo. Quem precisa é quem não ouviu. Tá? Eu vou ser bem sincero aqui. Acho que é um pouco complexo nessa geração ser sincero. Você vai estar fazendo um favor para quem nunca ouviu. Você, quando compartilha, não está me fazendo favor. Você está cooperando no reino. Tá na tua mão aí, com o dedinho aí, ó. Tuc, tuc, tuc. Você manda para sua família mensagem. Amém? Ainda que não queiram vir, pelo menos você fez sua parte. Amém? Um abraço fraternal, saúde para todos. Em nome de Yeshua.